O livro da formiga. Esta é a formiga. Infatigável no seu trabalho, não conhece desfalecimento. Constrói grandes colinas. Estabelece poderosas comunidades. O seu número é incontável. Destrói tudo. Arranca a carne dos ossos do jaguar abatido. Os bárbaros brancos no Império dos Incas, 1492-1534. A transição da Idade Média para a Era Moderna foi caracterizada pelas descobertas dos portugueses e dos espanhóis. Levaram as nações do Ocidente da Europa através do oceano. Ousados navegadores já haviam descoberto as ilhas do Atlântico na primeira metade do século XV, e em 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América. Fez 4 viagens ao Novo Mundo e fundou a primeira colônia espanhola no Haiti. Em 1500, o navegador português Cabral descobriu o Brasil. Em 1519, Cortés partiu para a conquista do México. O rei azteca Montezuma II capitulou ao fim de 3 anos de luta e foi assassinado pelos espanhóis. Os zelosos missionários cristãos destruíram a velha civilização mexicana. Em 1531, Pizarro começou a conquista do Peru. O poderoso Império dos Incas, que enfraquecera devido a uma guerra civil, foi derrotado depois de 3 anos de luta contra as tropas espanholas, muito mais bem armadas. O seu rei do sol, Atahualpa, que fora traído e capturado, é estrangulado em 1533. Apenas alguns restos desta civilização altamente desenvolvida, tal como a arquitetura, escrita de nós e objetos de ouro, sobreviveram a esta destruição. A população inca, que os escritores contemporâneos calculam ter atingido 10 milhões, foi reduzida para 3 milhões dentro de poucos anos. O valor dos lingotes de ouro do Peru transportados pelos espanhóis totalizou cerca de 5 mil milhões de dólares em moeda atual. A chegada dos bárbaros brancos. Tudo está incluído na Crônica de Acacor, narrado com boas palavras e numa escrita clara. Mas eu estou a contá-lo quando o tempo já está no fim. Estou a expor o livro da sabedoria e a vida do meu povo de acordo com o legado dos deuses, para fazer um relato sobre o passado e o futuro. Porque os Uga Mongolala estão condenados à perdição. Cada vez morrem mais árvores com a raiz apodrecida. Os guerreiros mortos pelas setas invisíveis dos bárbaros brancos são cada vez mais numerosos. Um interminável rio de sangue passa através das florestas para o grande rio e até as próprias ruínas de Acacor. Desde que os bárbaros brancos avançaram no país, a depressão dominou o meu povo, tal como está escrito na crônica. Estranhas notícias chegaram ao alto comando acerca de estrangeiros de barbas e de poderosos navios que deslizam silenciosos sobre as águas, com mastros que chegam ao céu. Chegaram novas sobre estrangeiros brancos, fortes e poderosos como deuses. Eram como os nossos antigos pais. E o Alto Conselho ordenou que se acendessem fogueiras de alegria, pensando nos primitivos mestres. E ofereceram sacrifícios aos deuses, que por fim, haviam voltado. E as alegres notícias eram propagadas de homem para homem. As novidades espalharam-se de tribo em tribo. Os tambores soavam dia e noite. E toda a nação chorava de alegria. Porque se cumpre a profecia. Os deuses estavam voltando. No início do ano 12.013, 1532 DC, tais pensamentos ainda eram considerados sacrílegos. Parecia que a profecia dos antigos pais se podia cumprir. 6.000 anos depois da sua última visita à Terra, voltavam tal como haviam prometido. Por isso, a alegria do povo escolhido era grande. Surgia uma nova era, o regresso aos dias em que os Uga Mongolala governavam o mundo, a norte, sul, oeste e leste. Quem não partilhava do júbilo geral eram os sacerdotes.
Duvidavam da notícia do regresso dos deuses, embora a data correspondesse ao que haviam predito. Há 12.000 anos os antigos pais haviam abandonado a terra. 6.000 anos tinham passado desde a morte de Lhasa. Mas os sacerdotes, que tudo sabem, que veem o futuro e para quem nada é oculto, observavam no céu sinais ominosos. Dentro em pouco se verificou que era um erro cruel a notícia do regresso dos nossos primitivos mestres. Os estrangeiros não vinham com boas intenções, para assumir o poder com generosidade e sabedoria. Em vez de felicidade e paz interior, trouxeram lágrimas, carnificina e violência. Numa fúria de ódio e ambição, os estrangeiros destruíram o império da nação nossa irmã, os Incas. Queimaram cidades e aldeias e mataram homens, mulheres e crianças. Os bárbaros brancos, como ainda hoje lhes chamamos, desprezaram o legado dos antigos pais. Erigiram templos com a cruz e sacrificaram milhões de homens em sua honra. Uma grande estrela aproximou-se da terra e espalhou uma triste luz sobre as planícies e montanhas. O sol também mudara, tal como está escrito na crônica. Desgraça sobre nós. Os sinais indicam desastre. O sol não é brilhante e amarelo, mas vermelho como sangue espesso. Assim falaram os sacerdotes. Os estrangeiros não trazem paz. Não confiam no legado dos antigos pais. Os seus pensamentos são feitos de sangue. Espalharam sangue sobre todo o império. O desastre que os nossos sacerdotes haviam predito incidiu primeiro sobre os Incas. Rompeu uma guerra civil no seu império. Os 2 filhos de Huayna Capac lutaram pelo cargo de príncipe. Na sangrenta batalha nos campos em redor de Cusco, o primogênito Oscar foi derrotado pelo seu irmão mais novo, Atahualpa. O vencedor e seu exército avançaram para a capital e começaram um reino sangrento de terror. Atahualpa teria destruído os partidários do seu infeliz irmão se os estrangeiros não tivessem desembarcado nas costas do Oceano Ocidental. Esta chegada evitou a sua última vitória. Poderosos navios alcançaram a costa. Vinham silenciosamente, cortando a água. E homens com barbas desembarcaram com armas eficazes e estranhos animais, tão rápidos e fortes como o caçador jaguar. E, num dia, poderosos inimigos ergueram-se contra Atahualpa. Ganhou cruéis inimigos, que eram falsos e cheios de ardis. A destruição do Império Inca. Pouco depois da sua chegada ao Peru, os bárbaros brancos deixaram conhecer as suas intenções. Impressionados com a riqueza de Cusco, iniciaram uma cruel guerra de conquista. Primeiro atacaram cidades junto à costa. Ocuparam os terrenos adjacentes e subjugaram as tribos aliadas dos Incas. Depois, os bárbaros brancos juntaram-se para uma campanha nas montanhas dos Andes. No local chamado Catamarca, a 10 horas a pé de Cusco, encontraram o exército de Atahualpa, o príncipe dos Filhos do Sol. Os guerreiros contam histórias terríveis. Medonhas eram as suas revelações. Atahualpa teve de pagar caro a sua arrogância. Caiu vítima de uma cilada dos estrangeiros. Foi traído e capturado. E o segundo filho de Huayna Capac foi preso. Os seus guerreiros foram mortos pelos bárbaros brancos. A planície tingiu-se de vermelho com o sangue, que chegava aos tornozelos quando os Incas perderam a batalha. E os guerreiros barbados avançaram ainda mais. Assassinando e roubando, alcançaram Cusco. Violaram mulheres. Roubaram o ouro. Até os túmulos foram partidos para serem abertos. A tristeza e o desespero dominaram as montanhas onde outrora Atahualpa, o príncipe dos Filhos do Sol, havia sido poderoso. O meu povo soube da verdadeira crueldade dos bárbaros brancos por muitos refugiados incas. Os estrangeiros barbados cometeram piores atrocidades do que as tribos selvagens.
Umas simples 12 luas tinham passado depois da sua chegada, quando uma profunda escuridão envolveu o império dos Filhos do Sol, iluminado só pelas cidades e aldeias em chamas. Pouco depois, os Uga-Mongulala tiveram de reconhecer a terrível verdade: a nação irmã estava condenada a perecer. Os estrangeiros tinham armas especiais que mandavam trovões em chamas. Tinham estranhos animais com pés de prata, que, guiados pelos homens, espalhavam a morte e a perdição nas fileiras dos Filhos do Sol. Os guerreiros de Atahualpa fugiram em pânico. Mas os Incas eram uma nação forte. Apesar da superioridade das armas dos estrangeiros, combateram duramente em defesa do seu país. Depois da terrível derrota de Catamarca, os que restavam do exército juntaram-se nas montanhas que cercam Cusco e nos limites do país chamado Bolívia. A força principal cortou os caminhos da montanha que levavam à costa. Desta maneira evitaram o avanço dos bárbaros brancos durante muito tempo. Só quando os estrangeiros queimaram Atahualpa vivo, em honra do seu Deus, e se cumpriu o que os nossos sacerdotes haviam predito, eles cessaram de resistir. O Império Inca desmoronava-se numa terrível tempestade de fogo. Desgraça dos Filhos do Sol! Que medonha sorte se abateu sobre eles! Traíram o legado dos deuses, e agora eles próprios tinham sido traídos. Foram castigados, batidos até sangrarem, pelos bárbaros brancos. Porque estes estrangeiros não conheciam piedade. Não poupavam as mulheres, nem sequer as crianças. Comportavam-se como animais selvagens, como formigas, destruindo tudo no seu caminho. A era do sangue começara para os Filhos do Sol. Toda uma nação está a expiar os pecados de Viracocha. E os dias maus começaram quando o sol e a lua se escureceram com o sangue. A retirada dos Uga-Mongulala. 5 anos depois da chegada dos bárbaros brancos, o Império Inca assemelhava-se a Kakor depois da sua primeira grande catástrofe. A sua capital estava em ruínas. Vilas e aldeias haviam sido queimadas. Os sobreviventes tinham se retirado para as altas montanhas ou serviam os bárbaros brancos como escravos. O sinal da cruz, que se identifica com o sinal da morte, podia ver-se em toda parte. Até então os Uga-Mongulala tinham testemunhado a tragédia à sua distância. Os bárbaros brancos estavam inteiramente ocupados com a pilhagem da riqueza dos Incas. Os guerreiros receavam a densidade da selva de cipós na encosta leste dos Andes, e só os Incas em fuga atravessaram a fronteira fortificada que lhes havia construído. No ano 12.034, a guerra também alcançou a Kakor. Os espanhóis, como os bárbaros brancos se chamavam, souberam da existência da nossa capital por traição. Como sua ânsia de ouro era infinita, equiparam um exército. Após grandes lutas com a tribo dos Demônios do Terror, avançaram pela parte oriental dos Andes, na região de Machu Picchu. O Alto Conselho tinha de tomar uma decisão da mais alta importância: ou combater os bárbaros brancos ou retirar-se para o interior da região de Acacor. O príncipe Humo e os mais velhos do povo decidiram pela retirada, embora os chefes guerreiros aconselhassem o contrário. Ordenaram que as cidades fronteiriças fossem abandonadas e que todos os sinais da capital fossem destruídos. Só pequenas tropas de defesa eram deixadas atrás, nas regiões abandonadas, para observar os movimentos dos guerreiros inimigos a avisar a Kakor de qualquer ataque. Esta foi a decisão de Humo. E assim se fez. Posteriores acontecimentos provaram a perspicácia do príncipe Humo. A sua decisão salvou os Uga-Mongulala de uma guerra que nunca poderiam ter ganhado. Mas também condenou os Incas à extinção. O Alto Conselho recusou o apelo de auxílio feito pelos generais Incas e preparou-se para um conflito defensivo.
Se na verdade tivesse de haver uma guerra, que se travassem onde as altas barreiras pudessem pôr em perigo os bárbaros brancos, nos altos vales dos Andes e entre a selva de cipós do grande rio. Os guerreiros obedeceram às instruções do Alto Conselho. Retiraram-se das regiões que ofereciam mais perigo. Com o coração angustiado, de má vontade, abandonaram Machu Picchu, a cidade sagrada de Lhasa. Longas filas de carregadores transportaram todos os objetos, como joias, dádivas para sacrifícios e provisões, para Acacor. Depois os guerreiros arrasaram as casas e os muros e destruíram as estradas que lhes ficavam para trás. Os sacerdotes destruíram templos. Os artesãos bloquearam todas as entradas com pesadas pedras. Tão cuidadosamente cumpriram as ordens dos seus maiores que hoje mesmo os Uga Mongolala só conseguem encontrar Machu Picchu com o auxílio de mapas e de desenhos. Só os subterrâneos da Montanha da Lua ficaram incólumes. Porque ninguém que não entenda os sinais do passado é capaz de revelar o segredo do exaltado Filho dos Deuses, Lhasa. E, assim, o grande sacerdote vedou a entrada da cidade santa. Ocultava o segredo do exaltado Filho dos Deuses, o Criador e Formador, o Governador dos quatro ventos, nos quatro cantos do mundo e sobre a face do céu. E com estas palavras vedou o segredo. Devem ficar na sombra da vossa sombra quando os olhos dos deuses se erguem e a terra ainda está escurecida pela noite. Então a sombra da sua sombra apontará o caminho. Mostrar-lhes-á a direção do coração do céu ao coração da terra. Durante muito tempo parecia que os deuses queriam poupar os Uga Mongolala à sorte da nação sua irmã, e Acacor foi interdita aos bárbaros brancos. Se bem que na sua campanha avançassem na região dos afluentes do Rio Vermelho, nunca passaram as florestas nas encostas orientais das montanhas. Os seus guerreiros morreram devido a doenças desconhecidas das grandes florestas, caíram feridos pelas setas envenenadas das tribos aliadas. Só um simples grupo alcançou os arredores da capital do meu povo. No Monte Acai, a 3 horas de distância a pé de Acacor, foi travada uma memorável batalha, que foi descrita na crônica para conhecimento da posteridade. Foi no Monte Acai que os guerreiros encontraram os bárbaros brancos, com as suas terríveis armas e os guerreiros de ferros dos servos escolhidos. Durante muito tempo a batalha manteve-se indecisa. Os exércitos batiam-se valentemente. Então os servos escolhidos atreveram-se a atacar. Avançaram para o centro dos seus inimigos. Cegaram-nos com tochas. Dificultaram-lhes os movimentos das pernas estendendo cordas. Bateram-lhes com pedras na cabeça até o sangue lhes saltar pelo nariz e pela boca. E os bárbaros brancos fugiram em pânico, deixando atrás de si as suas armas, os seus animais e os seus escravos. Só queriam salvar a vida, e nem isso conseguiram inteiramente. Dificilmente alguns conseguiram fugir e muitos foram trazidos como cativos para Acacor. Os cativos foram os primeiros bárbaros brancos de Acacor. Os Uga Mongolala olharam-nos com horror e com medo. Só os sacerdotes os consideravam com desprezo. Atiraram a porcaria da terra sobre os falsos crentes como penhor da sua humilhação. Então o Alto Conselho enviou os bárbaros brancos como escravos para as minas de ouro e prata. Até o fim dos seus dias expiaram os seus crimes, tal como está escrito na crônica. Estas são as notícias. Assim falou o alto sacerdote aos bárbaros brancos. Quem vos fez nascer para poderdes governar sobre a vida e a morte? Quem sois vos que desprezais o legado dos deuses? Donde viestes para trazerdes a guerra ao nosso país? Verdadeiramente o que fazeis é mal. Derramastes sangue. Fizestes a caça ao homem. Destruístes as tribos dos filhos do sol e espalhastes o seu sangue sobre as montanhas. Estas foram as palavras do grande sacerdote. Foram terríveis.
Mas o coração dos bárbaros brancos manteve-se duro e levou-lhes tempo a encarar a sua sorte. Enfrentavam o cativeiro eterno. A Guerra no Leste, 1534-1691. Seguindo as descobertas dos navegadores espanhóis e portugueses, a civilização começou a expandir-se no Novo Mundo. O poder marítimo da Espanha e de Portugal, a que mais tarde se juntaram a Inglaterra e os Países Baixos, tornou-se rico com a exploração das suas colônias. Enquanto a Espanha saqueava o Peru e o México, Portugal iniciava a conquista da costa leste do Brasil. Em 1541-1542, Orellana, um companheiro de luta de Pizarro, iniciou a sua histórica viagem através do continente sul-americano. Foi o primeiro a navegar no Amazonas, a que deu este nome devido ao encontro que teve com mulheres guerreiras. Depois do seu regresso ao Novo Mundo, em 1546, morreu de malária na embocadura do Amazonas. Nesta época, os ingleses e os holandeses começaram a explorar os afluentes do Amazonas. Belém foi fundada em 1616 pelo português Caldeira Castelo Branco, em nome de Portugal e Espanha, e a exploração da Amazônia pelos portugueses iniciou-se aqui. A figura principal foi Pedro Teixeira, que repetiu a proeza de Orellana em 1637, mas em direção oposta. Determinou, em nome de Portugal, a futura fronteira oeste do Brasil, na confluência do rio Aguarico com o rio Napo. Pedro Teixeira, que se gabará de ter morto 30.000 selvagens com as suas próprias mãos, morreu em 1641. De acordo com o que calcula o padre jesuíta Antônio Vieira, os conquistadores portugueses assassinaram 2 milhões de índios no período de 30 anos. A chegada ao leste dos bárbaros brancos. Onde está a tribo da glória crescente? Que foi feito dos incas, os filhos do sol. Onde estão a tribo das grandes vozes, a tribo dos comedores de refúgio e muitos dos povos primitivos poderosos das tribos degeneradas? Digamos que a cobiça e a violência dos bárbaros brancos fizeram-nos desaparecer, derreter, como acontece a neve sob o calor do sol. Muito poucos conseguiram fugir para o interior das florestas. Outros se esconderam no topo das árvores, tal como a tribo que vive nas árvores. Aí não tem quaisquer roupas de proteção nem nada para comer. Ninguém sabe onde estão, e talvez agora já estejam mortos. Outras tribos se renderam aos bárbaros brancos, que lhes dirigiram palavras amigas. Mas as boas palavras não são compensação para a miséria de todo um povo. As boas palavras não dão saúde e não evitam que o povo morra. As boas palavras não dão às tribos um novo país onde possam viver em paz, caçar livremente e tratar dos seus campos. Tudo isto viu o meu povo com os próprios olhos. Os nossos batedores trouxeram essas notícias depois de se terem aventurado no território dos bárbaros brancos. O meu coração sofre quando penso em todas as falsas promessas que fizeram. Mas, na realidade, não podemos esperar que os rios corressem da foz para a nascente, como também não esperamos que os bárbaros brancos cumpram a sua palavra. Porque são maus e traidores, como está escrito na crônica. Seiva vermelha escorre das árvores, seiva que é como sangue. Assim falaram os mensageiros das tribos aliadas quando vieram para junto dos servos escolhidos. Porque os bárbaros brancos também tinham desembarcado no leste com seus navios, cujos mastros tocavam o céu. Vieram com as suas armas, cujo ribombar enviava a morte à distância e cujas setas não se conseguiam ver. Assim ocuparam a terra. Isto foi o que os mensageiros contaram. Esperaram com muita impaciência e pediram a decisão do Alto Conselho. Imploraram a proteção dos deuses. Não nos abandoneis, suplicavam eles. Dai armas aos nossos homens, para que possam expulsar o inimigo do nosso país, de modo que a luz possa voltar ao império dos servos escolhidos.
Assim falaram os mensageiros, os guerreiros que sofriam, os desesperados homens das tribos aliadas. E esperavam pelo sol que ilumina a abóbada do céu e a face da terra. Assim eles esperaram e trouxeram para Kakor a notícia da chegada ao leste dos bárbaros brancos. No início do 13º milênio, a guerra na fronteira oeste alcançou um temporário período de calma. Os espanhóis estavam cansados das batalhas devastadoras. Renunciaram à conquista das encostas orientais dos Andes e desistiram de atacar a Kakor. Uma vasta terra de ninguém, só guardada pelos nossos batedores, foi colocada entre o império recentemente estabelecido e o reino dos Uga-Mongolala. Já não havia perigo de que a nossa capital pudesse ser descoberta. Contudo, mal os bárbaros brancos haviam parado com o seu avanço no oeste do país, eles começaram a desembarcar no leste também e ocuparam a região costeira. Subiram o grande rio até alcançarem os acampamentos das tribos aliadas. A luta começou outra vez, uma nova guerra entre os bárbaros brancos e o povo escolhido. Mas os Uga-Mongolala tinham aprendido com a extinção dos Incas. Evitavam encontrar o inimigo em campo aberto. Os seus guerreiros atacavam os bárbaros brancos só em emboscadas. Ao mesmo tempo abandonavam todas as cidades e aldeias nesta região. Os nossos inimigos só encontravam nas suas investidas acampamentos desertos. Sofriam de fome e de sede. Nas florestas impenetráveis mantinham-se em círculo. Muitos deles caíram vítimas da arma mais terrível, o veneno, segredo mantido desde os primitivos mestres. Com estas novas táticas o meu povo conseguiu por muito tempo manter os bárbaros brancos afastados do centro do império. Aí então aconteceu um fato inesperado. Muitas tribos aliadas renunciaram à sua vassalagem, a Kakor. Traíram o legado dos deuses e começaram a adorar o sinal da cruz. A destruição das tribos aliadas. A tribo das caras torcidas, na região baixa do Rio Negro, iniciou a rebelião das tribos aliadas nas províncias do leste do Império. Esta nação fora aliada dos Uga-Mongolala desde os tempos de Lhasa. Depois da chegada dos bárbaros brancos, a tribo, que contava 80.000 cabeças, traiu o legado dos deuses e declarou guerra a Kakor. Dentro de alguns meses a guerra generalizava-se por todo o império. Na região afluente do grande rio, a tribo da Glória Crescente revoltou-se. Os seus guerreiros atacaram as cidades do complexo Templo de Salazere e penetraram profundamente no interior do império. A tribo dos Matadores de Antas, que tinha originariamente considerado os bárbaros brancos com suspeita, devastou as fortalezas de Mano, Samo e Kim. Só alguns guerreiros Uga-Mongolala conseguiram fugir à carnificina. Fugiram para as regiões de florestas inacessíveis, na parte baixa do grande rio. Com o decorrer dos séculos os seus descendentes juntaram-se às tribos selvagens. Só conservam a pele branca dos servos escolhidos como testemunho da sua origem. Perderam o legado dos deuses. As mais pesadas perdas deram-se durante os combates nas regiões do sul do império. A tribo dos vagabundos, que fora aliada de Kakor, abandonou as suas velhas instalações. Assassinando e roubando, seguiram ao longo da parte baixa do grande rio até a costa leste do oceano, tal como está escrito na crônica. Esta é a história da deserção da tribo dos vagabundos. Quando ouviram as notícias acerca dos homens com barba, ficaram muito surpreendidos. Por que não ir lá? Por que não ir ver os estrangeiros? E exclamaram: com certeza trazem muitas prendas, melhores que a dos servos escolhidos. E partiram. Alcançaram na orla do oceano os navios dos bárbaros brancos. Os estrangeiros barbados receberam-nos com simpatia, eram espertos. Deram-lhes bonitas roupas e pérolas brilhantes. Ofereceram-nos como penhor de amizade.
E os vagabundos ansiaram tanto por estas dádivas que esqueceram o legado dos deuses. Submeteram-se aos bárbaros brancos. Assim chegou ao fim a sua aliança com os servos escolhidos. Lhasa estabelecera-o, era sagrado. Agora perderam seu valor e só os restos ficavam. Mas o legado dos deuses é maior. É mais forte que a atração das tribos aliadas. A sua essência não se perdeu, não se pode desperdiçar. A imagem dos primitivos mestres não se pode extinguir, nem por milhares de anos, nem nunca. A traição das tribos aliadas pôs em perigo a vida do Zuga Mongulala. Com o fim de perturbar as forças superiores do inimigo, Akakor serviu-se de Abdis. Guerreiros escolhidos pintados com as cores das tribos rebeldes atacaram os postos avançados dos bárbaros brancos. Mataram os inimigos e deixaram atrás de si sinais dessas tribos. Os bárbaros brancos vingaram-se cruelmente do que julgavam ser o ataque dos seus aliados. Dentro em pouco uma grande e confusa guerra eclodia entre os bárbaros brancos e as tribos que haviam desertado de Akakor, os povos selvagens e os Zuga Mongulala. A tribo dos vagabundos sofreu pesadas perdas. Quase todo o povo foi massacrado. A tribo dos matadores de antas fugiu para as montanhas ao norte do grande rio. A tribo da glória crescente só teve a possibilidade de se submeter a Akakor. Foi terrível a sorte dos rebeldes. O seu rosto, o seu corpo e a sua própria alma ficaram vermelhos de sangue. As suas sombras vagueavam pela terra sem descanso. Sofreram toda a espécie de dores. Foram mortos. Nenhuma só vida foi poupada. O castigo da sua falsidade foi a morte. Tinham corações falsos, ao mesmo tempo pretos e brancos. E pagaram com a morte a sua traição. O declínio final do meu povo começou com a deserção das tribos aliadas. Como uma horda de formigas, os bárbaros brancos avançavam cada vez mais. Se centenas deles eram mortos, surgiam milhares. Construíram cidades e acampamentos e estabeleceram o seu próprio império na parte baixa do grande rio. Surgiu uma nova ordem, que excluiu os servos escolhidos e era contra o legado dos deuses. Seguiu-se uma época de obscurantismo, na qual só o terrível som das asas dos abutres e o piar dos mochos se podiam ouvir. Mas antes de o obscurantismo alastrar até os limites de Akakor, desceram os Akain na nação irmã do Zuga Mongulala. A luta de Akain. Desde a época do exaltado filho dos deuses, Lhasa, Akakor e Akain, a cidade irmã nas montanhas de Parima, tinha sido aliada. Durante milhares de anos, o Zuga Mongulala e o povo de Akain havia trocado presentes. Regularmente havia embaixadas que visitavam os respectivos países. Os seus guerreiros combatiam juntos as tribos inimigas. Só a chegada dos bárbaros brancos, no 12º milênio, trouxe certa tensão a estes laços fraternais. Os Akain recearam as terríveis armas de ferro e pensaram que os Zuga Mongulala os queriam submeter. Praticamente Akain quebrou todas as relações. Batedores dos dois impérios encontravam-se raramente para trocar ofertas, fazer sacrifícios e reafirmar amizade e paz. O desembarque dos bárbaros brancos na foz do grande rio deu uma forma decisiva à sorte de Akain. As tribos aliadas traíram o seu império a favor dos guerreiros estrangeiros. Equiparam os seus navios e partiram em busca da misteriosa cidade. Os Akain enfrentavam o mesmo dilema que os Zuga Mongulala 80 anos antes, quando o império dos Incas fora vencido. A escolha era guerra contra os bárbaros brancos ou recuar para as montanhas de Parima. A fim de evitar uma guerra sangrenta, o Alto Conselho decidiu pela retirada. Porém, quando 130 dos mais velhos deram ordem de paz, aconteceu uma coisa jamais ouvida. As mulheres resistiram a esta decisão. Derrubaram o Alto Conselho e tomaram nas próprias o poder.
sob a chefia da corajosa Mena, obrigaram os homens a pegar nos arcos e nas setas e a enfrentar os bárbaros brancos. Vamos para a guerra. Assim falaram as mulheres. Não somos bastante numerosos para expulsar os estrangeiros de Barbas. Não somos bastante fortes para derrotá-los. E as mulheres de Acaim ergueram-se. Quebraram as suas tigelas e quebraram as suas panelas. Apagaram o fogo das lareiras e foram para a guerra. Queriam mostrar a sua força aos bárbaros brancos. Iam esmigalhar-lhes os ossos e transformar em pó a sua carne. A guerra dos Acaim contra os bárbaros brancos é um dos mais orgulhosos capítulos da história da humanidade. Aliados aos sobreviventes da tribo dos vagabundos, travaram grandes batalhas contra o inimigo. As mulheres guerreiras atacaram com grandes canoas os navios inimigos que estavam ancorados. Atiraram setas de fogo contra as suas velas e incendiaram-nos. Para parar o avanço dos inimigos, obstruíram os rios com pedras gigantescas. Tal como Zuga-Mongulala destruiu o seu próprio país. Deste modo, os Acaim resistiram ao ataque dos bárbaros brancos durante 7 anos. Durante todo este tempo mataram milhares de guerreiros barbados e também foram mortos aos milhares. E então a força de Acaim cedeu. As mulheres tinham provado a sua coragem e trazido seu povo quase para a perdição. Os lamentos da nação irmã eram tão grandes que choros, tristezas e lamentos também se ouviam em Acacor. A terra estava vermelha, vermelha de verdadeiro sangue. Mas era uma boa morte que a valorosa Acaim encontrara melhor. Quebrou a força dos inimigos. Esmagou os seus ossos como faz a mó ao trigo para transformar em farinha. Atirou com os seus ossos para a corrente do rio. E a água levou-os por entre montanhas, tanto os menores como as maiores. As mulheres de Acaim eram chamadas Amazonas na linguagem dos bárbaros brancos e mantêm-se valentes guerreiras. Apesar das pesadas perdas, conseguiram ordenar de novo a vida da comunidade no decorrer dos séculos e evitar o avanço dos bárbaros brancos no território tribal. Separaram-se das tribos aliadas e estabeleceram uma nova ordem na vida da comunidade. Presentemente só 10.000 pessoas restam da primitivamente tão poderosa tribo que vivia nos inacessíveis vales das montanhas de Parima. Passam a maior parte da sua vida nas moradias subterrâneas dos deuses. Só vêm à superfície para tratar dos seus campos e caçar. A vida dos Acaim diverge completamente da do meu povo. São governados por uma princesa que é descendente da belicosa Mena. É soberana absoluta do seu povo. Escolhe os membros do Alto Conselho, os chefes guerreiros e os oficiais. Todos os altos cargos são reservados às mulheres. Os homens servem como simples soldados ou trabalham nos campos. Mesmo o mais alto sacerdote é uma mulher. Como no meu país, ela preserva o legado dos deuses. Desde a rebelião das mulheres, Acaim não conhece o casamento. Só durante a gravidez homens e mulheres entram numa união livre. Depois do nascimento da criança, o homem é mais uma vez rejeitado pela mulher. Desde os 12 anos as raparigas têm o privilégio da educação nas escolas das sacerdotisas e são treinadas na arte da guerra e na administração do seu domínio. Desta idade em diante os rapazes são obrigados a trabalhar. Não têm quaisquer direitos e vivem como escravos. São expulsos da união tribal a menor falta e são obrigados a abandonar as moradias subterrâneas. Muitos destes infelizes têm fugido para Cacor. Aqui têm casado com mulheres Uga-Mongulala e fundado uma nova família. Porque as mulheres do meu povo estão contentes com a parte que Deus lhes distribui, serem leais servas dos homens. Tona não estava contente com o marido. Era infeliz. O seu coração estava angustiado. E ela foi procurar o sacerdote e pedir-lhe conselho. Necessitava de ajuda. Queria separar-se do marido.
Mas o grande sacerdote ordenou que Tona fosse paciente, tinha de ficar com o marido até ter escrito as suas 10 maiores faltas, só então poderia abandonar. E Tona voltou para casa. Queria registrar as 10 maiores faltas do marido. Queria tomar nota do que não gostava nele. Mas quando encontrou o seu primeiro erro, achou que este, na verdade, não merecia ser registrado. Quando descobriu a segunda falta, pareceu-lhe demasiado insignificante. E assim passaram os dias. Uma lua seguiu-se a outra. E os anos passaram. Tona envelheceu. Não escrevera nenhuma só nota das faltas do marido. Era feliz e um exemplo para os filhos e para os filhos dos seus filhos. Os Impérios dos Bárbaros Brancos, 1691-1920. A história da Europa até a Revolução Francesa foi caracterizada pela rivalidade entre a França e a Casa de Habsburgo, além-mar, pela luta do predomínio colonial. 1776 foi uma data decisiva na história do continente norte-americano, e em 1783 a Inglaterra reorganizou a independência dos Estados Unidos da América. O extermínio dos índios norte-americanos começou ao mesmo tempo. A história das colônias espanholas na América do Sul acabou em 1824 com a Batalha de Ayacucho, quando Antônio José de Sucre, comandante do patriota de Simão Bolívar, derrotou decisivamente os mercenários espanhóis. Numerosas repúblicas independentes se desenvolveram então, estando entre elas o Peru, o Equador, a Bolívia e o Chile. Em 1822, o Brasil declarou-se independente de Portugal. O mesmo ano viu o início da cabanagem, o maior movimento revolucionário social na história do Brasil. Os mestiços e os índios, chefiados por Angelim, foram derrotados pelas forças do governo central, numa guerra que durou 3 anos. 2/3 da população amazônica foram destruídos. A valorização da borracha começou cerca de 1870. Em 40 anos, 150 colonos do norte colheram 800 milhões de quilos de borracha. Depois de sangrentas lutas de fronteira, a Bolívia em 1903 cedeu ao Brasil a província fronteiriça do Acre, contra o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. Em 1915 a competição das plantações britânicas na Malásia fez com que os preços da borracha caíssem para metade do seu valor prévio. A exploração econômica da Amazônia foi suspensa temporariamente. A desintegração do Império. Os Uga-Mongolala tornaram-se uma pequena nação. Mas somos um povo antigo, o mais velho do mundo. Durante milhares de anos vivemos no Grande Rio e nas montanhas dos Andes. Nunca fomos mais além, nem na guerra nem na paz, e nunca nos aventuramos a ir ao país dos bárbaros brancos. Mas os bárbaros brancos entraram no nosso país, tomando posse dele. Perseguiram-nos, cometeram atos hediondos e ensinaram-nos muitas coisas horríveis. Antes de atravessarem o oceano, a paz e a unidade reinavam entre as tribos escolhidas. Mas agora há guerra constante. Os colonos brancos avançaram até a nascente do Grande Rio e roubaram a nossa terra. É o melhor e o último pedaço de terra que temos. Aqui nascemos e aqui crescemos. Os meus antepassados aqui viveram e morreram. Nós também desejamos ficar e morrer aqui. O país é nosso. Se os bárbaros brancos tentarem roubá-lo, lutará, tal como fizeram os nossos antepassados, e está escrito na crônica. Os bárbaros brancos reuniram-se. Tomaram as suas armas e os animais em que podiam montar. Os seus guerreiros eram numerosos quando subiram o Grande Rio. Mas os servos escolhidos sabiam da sua vinda. Não tinham dormido. Haviam observado o inimigo enquanto se estavam preparando para a batalha. Então os bárbaros brancos partiram. Planejaram um ataque à noite, quando os servos escolhidos estivessem adorando os seus deuses. Mas não atingiram a sua finalidade.
O sono venceu-os no caminho e os guerreiros das tribos escolhidas vieram cortar-lhes as barbas e as sobrancelhas. Tiraram-lhes os enfeites de prata dos braços e atiraram-nos para o grande rio. Fizeram isto como retribuição e para humilhá-los. Deste modo mostraram a sua força. No início do 13º milênio, século 18º, os conquistadores brancos continuaram a sua progressão. Depois dos soldados vieram os mineiros, que procuravam nos rios as pedras que brilham. Caçadores com armas e com armadilhas juntavam peles de jaguares e de antas. Os padres dos bárbaros brancos erguiam templos sob o sinal da cruz. 150 anos após a chegada dos primeiros navios à costa leste, o Império dos Uga-Mongolala era só constituído pelos territórios da parte superior do Grande Rio, as regiões do Rio Vermelho, a parte norte da Bolívia e as encostas orientais dos Andes. As comunicações com Acaim tinham desaparecido. A fronteira fortificada de oeste estava em ruínas. Os únicos sobreviventes das primitivamente poderosas tribos aliadas eram os componentes da tribo dos matadores das antas, da tribo dos corações negros, da tribo dos maus espíritos e da tribo dos comedores de refúgio. A tribo dos demônios do terror tinha fugido para a profunda vastidão das lianas. Os vagabundos sobreviventes viviam em Acaim. Os bárbaros brancos avançaram inexoravelmente, destruindo o que quer que fosse que lhes opusesse ou que lhes desagradasse. Tal como a formiga dilacera a carne dos ossos do jaguar ferido, assim destruíram o império das tribos escolhidas. Impotentes, os Uga-Mongolala esperavam o ataque dos inimigos. Num desespero sem forças, experimentaram o declínio do seu outrora tão poderoso império. As mulheres ainda usavam as roupas dos seus maridos. Caçadores ainda seguiam o rastro do javali e guardavam-no para a estação das chuvas. Os guerreiros mantinham-se vigilantes nas poderosas muralhas de Akakor sob a proteção das altas montanhas e dos profundos vales. Mas todas as vidas e ações do povo escolhido foram sombreadas por uma profunda tristeza. Os seus rostos eram pálidos, brancos e fatigados como as flores que se abrem nas profundidades da vastidão da liana. Onde estavam os deuses, que haviam prometido voltar quando irmãos do mesmo sangue e do mesmo pai estivessem em perigo? Que foi feito da justiça das eternas leis, que, de acordo com o legado dos deuses, também deviam governar os bárbaros brancos? O povo não viu saída. Nem sequer os sacerdotes tiveram resposta. Este foi o começo do declínio. Este foi o inglório fim do império. Assim começou a vitória dos bárbaros brancos. Eram como os maus espíritos, e também fortes e poderosos. Cometiam crimes mesmo à luz do dia. E os servos escolhidos uniram-se. Pegaram em armas. Queriam enfrentar os bárbaros brancos e combater. Queriam acabar com eles nos quatro cantos do império. Sem receio das poderosas armas, quiseram tirar vingança dos seus crimes. Porque os servos escolhidos nunca tinham estado tão cegos pelo poder ou pela riqueza como os bárbaros brancos. A guerra no Grande Rio. As tribos selvagens da parte baixa do Grande Rio são indolentes e tranquilas como a água antes de chegar ao mar. Quando Lhasa expandiu o império até a embocadura do rio, vieram ao seu encontro trazendo-lhe presentes. Saudaram os seus guerreiros com penhores de amizade. Da mais boa vontade se aliaram à mais poderosa nação do mundo. Só desejavam a sua terra, onde pudessem viver em paz e tranquilidade. Só depois da chegada dos bárbaros brancos começaram as tribos selvagens a alterar a sua maneira de viver. Muito embora tivessem antes suportado os Uga-Mongolala, agora serviam os bárbaros brancos, que lhes tinham prometido riqueza e poder. Mas os bárbaros brancos não sabem nada quanto ao valor das promessas. O seu coração é frio, e a sua maneira de pensar muito estranha e complicada. Não lutam uns contra os outros pela honra de um homem ou para provar a sua força.
Fazem guerra só por causa das coisas. As tribos selvagens da parte baixa do grande rio também começaram a experimentar isto. As atrocidades que os bárbaros brancos cometeram eram tão horríveis que até este povo tranquilo pegou em armas. Uniram-se e declararam guerra aos seus opressores. Os batedores trouxeram notícias ao Alto Conselho de Acacor no que dizia respeito a esta revolta, que dentro em pouco degenerou numa luta civil entre os bárbaros brancos. Os relatos dos combates eram horríveis. Os bárbaros brancos perseguiram os rebeldes sem a mínima piedade. Acoberto da escuridão, atacavam cidades e aldeias. Matavam o povo comum com armas que cuspiam fogo. Os chefes foram pendurados pelos calcanhares nas árvores e os seus corações foram cortados. Dentro em pouco a grande floresta ressoava com os gritos dos moribundos, os sobreviventes arrastavam-se pelo país como se fossem sombras e pediam justiça aos deuses, tal como está escrito na crônica. Que espécie de povo é este que nem sequer respeita os seus próprios deuses, que mata porque se regozija com o sangue de estrangeiros? São miseráveis. São quebradores de ossos. Bateram nos seus próprios irmãos até ficarem em sangue, sugaram-nos até ficarem secos e espalharam os seus ossos pelos campos. É o que eles são, quebradores de ossos, esmigalhadores de crânios, um povo miserável. A guerra sem perdão dos bárbaros brancos durou 3 anos. 3 vezes o sol passou de leste para oeste antes que a guerra acabasse. Então a terra no grande rio parecia como se tivesse sido toda limpa. Parecia uma vasta extensão de oceano, onde até os grandes navios dos bárbaros brancos estão perdidos. As tribos selvagens foram exterminadas. Apenas 1/3 da população havia sobrevivido. Mas a força dos bárbaros brancos também estava exausta. Durante as décadas seguintes, os Uga Mongolala tiveram muita necessidade de espaço para respirar. Podiam retirar-se e tornar a arranjar a defesa das restantes regiões. O meu povo tomou outra vez coragem. Sacrificou o incenso e mel das abelhas e venerou a memória dos mortos. As tribos escolhidas reuniram-se. Juntaram em frente de espelho dourado para dar graças pela luz, e chorar os mortos. Acenderam resina, queimaram ervas mágicas e incenso. E pela primeira vez na história, os servos escolhidos cantaram a canção do sol negro, com dó e tristeza. Maldição sobre nós! O brilho do sol é negro. A sua luz cobre a terra de tristeza. Os seus raios predizem a morte. Maldição sobre nós! Os guerreiros não regressaram. Caíram na batalha do grande rio, os arqueiros e os batedores, os fundeiros e os lanceiros. Maldição sobre nós! O brilho do sol é negro. A escuridão cobre a terra. O avanço dos seringueiros. A paz nas fronteiras orientais do Império prevaleceu um curto período. Mal se tinham passado 50 anos depois das batalhas travadas na parte baixa do grande rio, os bárbaros brancos recuperaram-se das suas perdas. Prepararam-se para um novo ataque na grande floresta. De Manaus, como chamam a sua maior cidade, avançaram numa grande frente para a zona superior do grande rio, o Rio Vermelho e o Rio Negro. E de novo eram movidos pela sua insaciável ambição. Os bárbaros brancos haviam descoberto o segredo da borracha. O meu povo conheceu o segredo da árvore da borracha há 1000 anos. Os nossos sacerdotes usavam a sua seiva para fazer remédios e venenos. Também a usaram para as cores da pintura de guerra e para a construção de casas. Mas o meu povo respeita as leis da natureza. Junta só pequenas quantidades de borracha, tal como os bárbaros brancos chamam a seiva das árvores. Evitam tudo que possa prejudicar a vida das flores. Os bárbaros brancos, impiedosamente, devastaram a natureza. Enviaram para a floresta de cipó centenas de milhares de homens, levados pela promessa de uma riqueza rápida estimulada pelas armas dos chefes.
Dentro de pouco tempo, o primitivamente fértil país transformou-se num desolado deserto. Este renovado avanço dos bárbaros brancos tornou-se mesmo mais perigoso para Kakor do que as suas campanhas 100 anos antes. Nesta época contentavam-se com um rápido saque. Agora se mantinham nas florestas. Instalavam-se e cultivavam o solo. As tribos selvagens tinham de fugir. Os que ficaram eram mortos pelos seringueiros ou ficavam presos como animais em grandes acampamentos. Generalizou-se um grande desânimo. Porque os bárbaros brancos não conhecem a luz de Deus, a face da terra escureceu. O segundo avanço dos bárbaros brancos surpreendeu os Uga-Mongulala, que viviam no planalto do Mato Grosso e na fronteira da Bolívia. Estes eram os mais antigos territórios tribais do meu povo. Aqui tinham vivido os nossos antepassados desde a chegada dos deuses, há 15.000 anos. Os guerreiros foram obrigados a recuar perante o avanço dos seringueiros e dos colonos. Mesmo a maior força dos Uga-Mongulala não teria sido capaz de deter os bárbaros brancos. Vinham em enorme número. Os seus chefes tinham armas fortes e superiores. De modo que o Alto Conselho resolveu estabelecer uma nova fronteira do Império na Grande Catarata, no sopé dos Andes. Aqui, os Uga-Mongulala aceitaram a batalha. Daqui defenderam a Kakor, tendo a vantagem da dificuldade do terreno, e resolveram morrer em nome do legado dos primitivos mestres. No decorrer das batalhas, os chefes desenvolveram novas táticas. Às primeiras horas da manhã, quando os bárbaros brancos ainda estavam a dormir, os nossos guerreiros entraram nos acampamentos. Dominaram os guardas e levaram as choupanas, que eram construídas sobre postes, até o rio. Os bárbaros brancos, adormecidos, ou morreram afogados ou foram comidos pelos peixes. Quando os guardas recuperaram consciência, encontraram simplesmente o espaço vazio. Se contarem um misterioso acontecimento na aldeia vizinha, ninguém os acreditou. Os seringueiros pensaram que tinham endoidecido. Quanto mais frequentemente isto acontecia, maior era sua suspeita e confusão. Começaram a lutar uns contra os outros. Receosos de novos ataques, afastaram-se da floresta. O esgotamento das nossas riquezas acelerou ainda mais a retirada dos bárbaros brancos. Nem sequer a imensidão da floresta era suficiente para sua cobiça e, desprezando as leis da natureza, fizeram com que diminuísse o número das árvores da borracha. A procura da valiosa seiva tornou-se cada vez mais difícil. A maioria dos seringueiros voltou para a costa leste. Só algumas colônias da parte superior do Rio Vermelho ainda eram habitadas. Os bárbaros brancos tomaram posse da terra. Proliferaram nas margens do grande rio. Tinham filhos e filhas. Cultivaram os campos. Construíram aldeias com cal e cimento. Realizaram grandes feitos. Mas não tinham nem alma nem razão. Não conheciam o legado dos deuses. Os bárbaros brancos pareciam homens, falavam como homens, mas eram piores que animais selvagens. O assalto à capital dos bárbaros brancos. Desde então vim ver os bárbaros brancos no seu próprio país e conhecê-los. Cheguei à conclusão de que também têm conhecimento e sabedoria. Muito do que criaram também era digno dos Uga-Mongulala. Mas o meu povo julga os homens pelos seus corações. E nos corações dos bárbaros brancos há traição e escuridão. São falsos para com seus inimigos e para os seus próprios irmãos. A traição e o ardil são as suas maiores armas. Mas nós aprendemos com os seus feitos. Com a nossa coragem e a nossa sabedoria podemos derrotá-los. Isto foi provado por Sincaia, um valoroso descendente do exaltado filho dos deuses, Lhasa. 384 gerações passaram desde a sua misteriosa morte. A crônica refere-se ao ano de 12.401, 1920, quando foi aclamado príncipe dos Uga-Mongulala.
Pouco depois, Sincaia provou ser realmente um homem. Guiou a retirada dos servos escolhidos para a nova fronteira fortificada na Grande Catarata. Foi ele também que reordenou a defesa do Império e comandou uma campanha que penetrou fundo no território dos bárbaros brancos. Ainda hoje a sua recordação se mantém como símbolo do valor do Zuga Mongolala. Esta é a história do assalto à capital dos bárbaros brancos. Aqui descreveremos como aconteceu. Pensando em todos os crimes e toda a tristeza e toda a mágoa que causaram as tribos escolhidas, Sincaia decidiu empreender a guerra. E falou desta maneira aos mais valentes guerreiros: esta é a ordem que vos dou. Avancem, entrem no país dos vossos inimigos. Vingarei os vossos irmãos mortos. Vingareis o sangue que correu desde que chegaram os bárbaros brancos. Levem as melhores armas, os mais fortes arcos, as mais afiadas setas e abram-lhes o peito. Deitem fogo às casas deles, matem os homens, mas poupem as mulheres e as crianças. Porque nesta guerra honraremos o legado dos nossos antigos pais. Primeiro ir ao grande templo do sol. Despeçam-se dos deuses, porque dificilmente tereis a garantia de um regresso seguro. Mas apressem-se. O batedor da seta dourada está a caminho. Está à vossa frente há um dia e uma noite. Ele leva a guerra aos bárbaros brancos. Não sei de que modo a crônica dos bárbaros brancos descreve a campanha de Sincaia. Nem que nome deu aos guerreiros que penetraram na sua capital à luz do dia. Só sei o que está escrito na crônica de Acacor. De acordo com a crônica do meu povo, o Alto Conselho dos Bárbaros Brancos tomou 15 dos mais respeitáveis homens dos prisioneiros incas. Sincaia sentiu-se responsável pela sua sorte. Mandou um mensageiro à cidade chamada Lima e pediu a sua libertação imediata. Quando os chefes dos bárbaros brancos recusaram o seu pedido, mandou um mensageiro com a seta dourada, em sinal de guerra. Depois, 80 guerreiros puseram-se a caminho para entrar no país do inimigo. De acordo com a nossa crônica, os guerreiros seguiram por um caminho subterrâneo que vinha do tempo de Lhasa, o exaltado filho dos deuses. Começa no grande templo do sol, em Acacor, e termina no coração da capital dos bárbaros brancos. As suas muralhas são leves. Pedras negras, a que chamamos pedras de Ora, estão embutidas nas paredes com intervalos regulares, para marcar as distâncias. As entradas e as saídas estão protegidas por sinais dos nossos deuses, armadilhas e setas envenenadas. Nem sequer os incas conhecem o percurso do túnel. Depois da chegada dos bárbaros brancos, construíram a sua própria passagem subterrânea. Ia de Cusco a Catamarca pelo pátio interior da Catedral de Lima. Uma laje impede a passagem do mundo exterior. Está tão bem enquadrada nas fundações que não se consegue distinguir das outras. Só quem conhece o segredo a pode abrir. Os 80 guerreiros escolhidos passaram pelo corredor de Lhasa. Durante 3 luas moveram-se como sombras através do país dos seus inimigos. Depois, alcançaram a capital dos bárbaros brancos. De madrugada surgiram do corredor subterrâneo e tentaram libertar os incas cativos. Na batalha que se seguiu, 120 bárbaros brancos foram mortos. Mas a vantagem do inimigo era demasiado grande. Nenhum dos guerreiros de Sincaia voltou a Acacor. Deram a vida como leais servos dos deuses em benefício do povo escolhido. A Sabedoria do Zuga Mongolala, 1921-1932. A Primeira Guerra Mundial foi resultado do poder imperialista e da intensificação da tensão nacionalista. Terminou com a derrota absoluta da Alemanha Imperial. No entanto, o que se passou depois só renovou as diferenças políticas e preparou a Europa para a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, os Estados Unidos tornaram-se um poder mundial. Os últimos restos de uma população nativa foram relegados para os campos índios.
Desenvolveram-se grandes diferenças sociais e políticas na América Latina. O Peru, a pátria dos Incas, era agora governado por 300 famílias. 80% da população brasileira estava inteiramente dependente dos donos das grandes fazendas. Na Amazônia, o avanço da civilização branca esteve temporariamente suspenso no fim da valorização da borracha. Os índios da Floresta Virgem recuaram para a região das florestas e salvaram-se de uma extinção completa. Em 1926, Marechal Rondon estabeleceu o Serviço de Proteção aos Índios do Brasil, mas a corrupção e o crime tornou-se uma arma da alta classe branca. A nova ordem do Império. Outrora a voz do meu povo era poderosa. Atualmente é fraca e não consegue comover os corações dos bárbaros brancos. Porque estes são frios, mesmo para os seus próprios irmãos. Tem casas que são bastante grandes para albergar todas as famílias de uma aldeia e, no entanto, não aceitam um vagabundo. Podem ter na mão um grande cacho de bananas e, porém, não darão um único fruto a um esfomeado. Mas esta é a maneira como desde sempre agiram os bárbaros brancos. Por isso nós fugimos para a inacessível região das montanhas, embora os nossos guerreiros insistam para que se faça guerra, tal como está escrito na crônica. Já não temos um poderoso exército. Assim falaram os comandantes perante o Alto Conselho. Nem temos aliados ou fortalezas para proteger o império. Os nossos guerreiros recuam perante as forças superiores do inimigo. Eles vêm pelas montanhas e pelos vales. Mas ainda podemos nos unir. Podemos ainda atacar as suas aldeias, onde eles construíram casas e onde os seus navios estão ancorados. Assim falaram os comandantes perante o Alto Conselho, e os ouvintes ficaram emocionados com a sua coragem. O ataque que estava planejado para as instalações dos bárbaros brancos no Grande Rio não se realizou. O Alto Conselho opôs-se a outra guerra, que podia muito bem terminar numa luta inglória. Os guerreiros Uga Mongolala não tinham grandes esperanças em presença das armas do inimigo. Assim, o Alto Conselho concentrou-se na reordenação do território que lhes restava. Para o proteger de ataques de surpresa, o Conselho ordenou que se estabelecessem postos de vigia nos 4 cantos do Império: na Grande Catarata, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, na região dos afluentes do Grande Rio, nas montanhas ao redor de Machu Picchu e nas encostas ao norte do Monte Acai. Qualquer estrangeiro que ousasse avançar além destes pontos era impiedosamente morto pelos guerreiros Uga Mongolala. Ao mesmo tempo, o Alto Conselho renovava os votos de amizade com as tribos aliadas que se mantinham fiéis. As únicas que nesta época podiam ser de confiança eram a tribo dos Corações Negros, a tribo das Grandes Vozes, na Grande Catarata, a tribo dos Demônios do Terror, na parte superior do Rio Vermelho, e tribos menores, nas zonas orientais da floresta. Somente estas haviam guardado o legado dos primitivos mestres. Os chefes eram iniciados. Conheciam tudo sobre o povo escolhido. Mas não quebraram o seu voto de silêncio. Os seus corações estavam cheios de veneração. Baixavam a cabeça quando recordam os deuses. O Alto Conselho também restabeleceu a segurança interna do Império. Com a sua voluntária retirada, o Uga Mongolala havia perdido mais de 3/4 do seu país. Foram obrigados a ajustar a vida da comunidade às novas condições. Eram principalmente as mulheres que tomavam conta dos trabalhos do campo e tinham a responsabilidade de administrar e superintender na armazenagem. Cabia aos homens a construção de fortificações e a vigilância das fronteiras. Saíam à caça e mantinham as comunicações com as últimas tribos aliadas. E assim passavam os anos, sem que acontecesse qualquer fato decisivo. Os bárbaros brancos continuavam a expandir o seu novo império. Os Uga Mongolala viviam retirados, de acordo com o legado dos deuses.
Tudo o que restava do velho estilo de vida era o fato de os guerreiros ainda se manterem de sentinela nos rios, tal como está escrito na crônica. Assim avançaram os guerreiros das tribos escolhidas, armados com arcos e setas. Iam até as altas montanhas, e, para baixo, até o grande rio. Passaram por bandos de animais e pássaros, com as suas facas e com afiadas lanças de bambu. E também iam até a grande catarata, onde ficavam de sentinela. Ficaram nos 4 caminhos, no azul, no vermelho, no preto e no amarelo. Aí se mantiveram e apunhalaram os bárbaros brancos que ousavam avançar até a Cacor. O mais alto conhecimento dos sacerdotes. Os deuses mantiveram-nos na expectativa. Embora os sacerdotes tivessem calculado que o seu regresso estaria próximo, os navios dourados não apareciam. O meu povo continuava sozinho na sua luta contra os bárbaros brancos, que, calma e inexoravelmente, integravam a grande floresta no seu império. Mas os Uga-Mongol-Ala ainda não estavam derrotados. Os homens ainda viviam de acordo com as leis de Lhasa, protegido pelo conhecimento e pela sabedoria dos nossos primitivos mestres. Para que se compreenda o que quero dizer, tenho uma vez mais de falar na Idade do Ouro, quando os deuses ainda governavam um vasto império na Terra. Durante milhares de anos os sacerdotes guardaram o legado dos deuses. Nada se perdera, nem o conhecimento dos antigos pais, nem os documentos secretos que estão guardados nos subterrâneos do grande Templo do Sol. São pinturas misteriosas, mapas e desenhos feitos pelos deuses que se referem à enigmática e escura pré-história da Terra. Um dos mapas mostra que a nossa Lua não é a primeira na história da Terra. A Lua que conhecemos começou a aproximar-se da Terra e andar-lhe em redor há milhares de anos. Nessa época, o mundo ainda tinha outra face. A oeste, onde os mapas dos bárbaros brancos só mostram água, havia uma grande ilha. E uma gigantesca massa de terra existia igualmente na parte norte do oceano. De acordo com os nossos sacerdotes, tanto uma como outra desapareceram sob uma enorme massa de água durante a primeira grande catástrofe, a guerra entre as duas raças divinas. E acrescentam que esta guerra não só devastou a Terra, como também os mundos de Marte e Vênus, tal como lhes chamam os bárbaros brancos. Baseados nos documentos deixados pelos deuses, os nossos sacerdotes sabem muito do que ficou oculto para os bárbaros brancos. Eles conhecem os menores e as maiores coisas da Terra e o material de que cada coisa é feita. Estudaram o curso das estrelas e as relações da natureza. Investigaram as forças espirituais do homem e como as regular e aplicar. Os nossos sacerdotes aprenderam a fazer voar os objetos através do espaço e abrir o corpo dos doentes sem lhes tocar. Sabem transmitir o pensamento sem palavras. Isto os habilita a comunicar uns com os outros a grandes distâncias, não em pormenor, mas a chegar à conclusão de que o seu coração está cheio de tristeza ou de alegria. Mas para esta espécie de comunicação é necessário o conhecimento do legado dos deuses e absoluto poder sobre as forças mentais. O meu povo não tem nada a recear de uma confrontação mental entre nós e os bárbaros brancos. Os nossos inimigos constroem realmente poderosas ferramentas e fortes armas. Atravessam a terra sob as montanhas e perfurando as rochas, erguem-se para o céu no ventre de uma gigantesca ave. Tal como as aves, voa de nuvem para nuvem e os seus barcos são grandes e potentes, e sem receio atravessam os oceanos. Mas as suas artes não nos intimidam. Ainda não construíram nada que os salve da morte ou que prolongue as suas vidas. Até agora, eles não fizeram nada que seja maior do que os feitos dos deuses na sua época. E todas as suas artes e magias não os têm tornado mais felizes. Mas a vida dos Uga-Mongol-Ala é simples e dirigida pelo legado dos deuses. Olhamos os bárbaros brancos com desprezo quando pretendem ser bons. Até então a vida das tribos escolhidas era feliz.
Estas leis provinham de uma única origem. Só havia uma ordem. Os servos escolhidos agiam de acordo com ela. Em tudo o que faziam seguiam o legado dos deuses. Porque eles nos ensinaram a tirar o fruto da árvore e a levantar as raízes do solo. Deram-nos a alegria da dança e dos jogos. Ensinaram-nos o segredo do homem, dos animais e das plantas. Fiéis aos desejos dos nossos primitivos mestres, os sacerdotes reuniram todo o conhecimento e experiência e esconderam-nos em moradias subterrâneas. Os objetos e os documentos, testemunhando 12.000 anos da história do meu povo, estão guardados numa sala que está incrustada na rocha. E aqui também estão os misteriosos desenhos dos nossos antigos pais. Estão gravados em verde e azul num material que desconhecemos. Nem a água nem o fogo os podem destruir. Do tempo de Lhasa ainda temos os seus trajes de ouro, as suas fortes armas e o bastão de chefe feito de uma pedra avermelhada. Dos bárbaros conservamos as cabeças de dragão dos seus navios, os seus elmos alados, as suas armaduras e as espadas de ferro. A primeira crônica escrita dos bárbaros brancos, que se chama Bíblia, também está lá guardada. Mais da metade das salas subterrâneas estão cheias de enfeites de joalheria dos templos das nossas cidades abandonadas. As ferramentas e os escritos dos soldados alemães que vieram até nós no ano 12.422, 1941, ocupam um lugar especial. Deram-nos os seus uniformes, as suas armas e o sinal da sua nação, uma cruz preta sobre o tecido branco. Assemelha-se às nossas rodas de fogo que as crianças rolam montanhas abaixo na época do solstício. O nosso próprio símbolo remonta aos antigos pais, um brilhante vermelho sol nascente erguendo de um profundo mar azul. O mais profundo testemunho da aliança entre os soldados alemães e os Uga-Mongolala é o acordo entre as duas nações. Está registrado na escrita dos antigos pais e dos bárbaros brancos e foi assinada pelo príncipe e pelos chefes dos soldados alemães. O maior tesouro do meu povo, a crônica de Akakor, está numa galeria enfeitada a ouro que liga o grande templo do sol às moradias subterrâneas. A primeira parte, que se relaciona com o tempo da partida dos deuses até a idade do sangue, está escrita sobre peles de animais. Desde Lhasa que os sacerdotes usam pergaminho. A entrada da sala onde está guardada a crônica é vigiada por guerreiros escolhidos, que são responsáveis pelo testemunho da história do meu povo. Conservando a crônica, podemos prestar contas aos deuses quando eles voltarem. Um chefe dos bárbaros brancos em Akakor. O meu povo soube preservar o segredo de Akakor. Durante 12.000 anos da história das tribos escolhidas, muito poucos estrangeiros vieram à nossa capital. Durante o reino do exaltado filho dos deuses, Lhasa, embaixadores de Samon visitaram o nosso império. 3.000 anos mais tarde, os incas discutiram conosco guerra e paz. No 12º milênio, os bárbaros alcançaram a costa leste do império. Contataram com os nossos guerreiros e uniram-se ao nosso povo. Depois vieram os bárbaros brancos. Para evitar a descoberta de Akakor, os Uga-Mongolala cederam a maior parte dos seus domínios, outrora poderosos. Os poucos inimigos que alcançaram a cidade dos deuses eram exilados para sempre para as minas de ouro e de prata. Um grupo de pesquisadores de borracha brancos foram os únicos a serem mortos, por ordem do Alto Conselho. Haviam avançado até Akakor no ano de 12.408, 1927. O seu chefe chamava-se Jacob, um homem que prestava homenagem ao sinal da cruz. Como os nossos sacerdotes quisessem saber que Deus estava oculto atrás deste sinal, reuniram uma assembleia de todo o povo. Travou-se discussão em presença dos servos escolhidos, tal como está narrado na crônica, com boas palavras e numa escrita clara. E Jacob apresentou-se ao alto conselho. Ergueu a voz para começar a sua defesa.
mas dominou um estranho sentimento. Viu na sua frente pessoas que mandaram matar, homens como ele, com pele branca e rosto honesto. E Jacob começou a transpirar. O sangue subiu-lhe à cabeça. Tinha a boca seca. E a poderosa arma caiu-lhe das mãos. No seu louco desespero, orou ao seu Deus. Jacob começou a falar acerca das leis do seu povo. É melhor matar os selvagens do que deixá-los viver, pois eles são como os animais da floresta. Estas são as minhas ordens. É desta maneira que vou agir. Então, Magus, o grande sacerdote das tribos escolhidas, disse: falaste acerca do meu povo como um homem que pensa que é Deus e que pode decidir da vida e da morte. Mas sabes também que a vida real se estende para além da morte? Todos nós tivemos uma existência antes desta vida. E viveremos também depois da nossa morte. Os sentimentos transitórios nos são alheios. O prazer e a tristeza, o calor e o frio não significam nada para nós. Libertamo-nos desses sentimentos passageiros, somos realmente livres. E só quem reconheceu esta verdade, o verdadeiro significado da vida e da morte, pode entrar na segunda vida. Porque o essencial é o que mora no nosso corpo, não está sujeito nem ao tempo nem ao espaço. Ninguém o pode destruir porque é indestrutível, e não conhece nem nascimento nem morte. Nenhuma arma o pode ferir, nem fogo queimá-lo, nem água afogá-lo, nem o calor ressequí-lo. Mas para vos tudo acaba com a morte. Dizei-me, padre, disse então Jacob, qual é a maneira de se comportar do vosso povo? Como cumprem as leis dos vossos deuses? E Magus respondeu-lhe: duas estradas levam à finalidade, feitos e conhecimentos. Podem ganhar conhecimentos praticando boas ações. Sem sabedoria a finalidade não pode ser alcançada. A maior tarefa do meu povo é o serviço da comunidade. Os seus piores inimigos são a ambição e a ira. Então Jacob irritou-se. As suas palavras foram duras. Ameaçou, com o coração frio: mesmo se me matarem não viverão. Porque meu povo são como as formigas. São infatigáveis na sua criatividade. Não conhecem a fadiga. E um murmúrio levantou-se entre a assistência. A amargura encheu o coração do povo. E o grande sacerdote ergueu-se. E disse a última e completa verdade: uma pessoa que não está ligada a nada, que não se vê como um utensílio dos deuses, não é humano, é infame. Está perdida como um animal ferido na floresta. Vós, bárbaros brancos, não tendes fé. Negais a vontade dos deuses. Não respeitais sequer o vosso próprio Deus. Não cumpris sequer as vossas próprias leis. Portanto tendes de morrer, e convosco todos os vossos amigos. Este discurso terminou com a disputa entre Jacob e o grande sacerdote Magus. Os pesquisadores de borracha brancos foram mortos. Akakor duplicou as vigias nos postos dos rios. Os Ugamongulala esperaram pelo regresso dos deuses. Este período, quando os soldados alemães chegaram, explicado na quarta parte da crônica, sujeitou o meu povo a situações mais difíceis. As últimas tribos aliadas renunciaram à sua aliança. Os servos escolhidos refugiaram-se nas moradias subterrâneas. A única coisa que lhes restava era o legado dos deuses. Os bárbaros brancos não nos podiam roubar isso, porque se reflete em cada árvore, em cada flor, em cada caule de erva, no mar, no céu, nas nuvens. Os deuses estendem as mãos a todos os homens e não acreditam que um homem não seja igual ao outro, ou que um possa dizer: eu fico ao sol e tu à sombra. Pelo seu legado, todos devem ter direito ao sol, muito embora agora sejamos obrigados a esconder-nos na sombra das montanhas. Tudo se repete. Nada passa que não possa recomeçar. Tudo já aconteceu antes: vitória e derrota, poder e fraqueza. Desde os tempos imemoriais, a natureza tem se repetido. O legado dos deuses fica para sempre, para todos os tempos.